Bom dia. Evangelho de João, capítulo 9. Ontem nós concluímos o capítulo 8. Iniciamos agora o 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eles viram, mandando, depararam-se com um cego de nascença, um homem que tinha nascido cego, já sem enxergar, ou seja, nunca tinha visto a luz do dia, não conhecia nada, por nunca ter visto. Então os discípulos, já perguntaram: então Jesus, vem cá, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? E é claro que não tinha como ser pecado dele, uma vez que ele nasceu cego. O pecado dos pais, mas Jesus disse: não, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse. Ele nasceu cego para que, através de Jesus, o que nós vamos ver que Jesus vai fazer, ele vai ficar curado. O poder de Deus é manifesto. A obra de Deus foi manifestada. Então, essa cegueira não foi em consequência do pecado, mas assim aconteceu que o poder de Deus vai se manifestar, como nós veremos mais adiante. Jesus não disse: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. À noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. O que é o dia e noite? Jesus está fazendo a comparação entre luz e trevas. Trevas, qual foi o momento das trevas? O momento que prenderam Jesus, que o crucificaram e que ele morreu. Ele disse, nós vamos ver mais à frente, depois que ele é preso, ele falou: não, esta é a hora da treva. Nós lemos isso, tem Lucas, um dia desse. Essa é a hora das trevas. Essa é a hora do mal. É a hora do inimigo. Por isso, quando ele estava indo orando lá no Getsemane, ele falou com os meninos, não. Com os seus discípulos, com Pedro, falou: olha, levante-se que é a hora das trevas. Temos que entender que o príncipe do mundo não é Jesus. O príncipe do mundo é o diabo, é o Satanás. Não, eu tenho que fazer a obra enquanto é dia. A hora das trevas virá, aí eu não consigo mais. Durante o tempo que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Ele falou: não, tem que fazer a obra enquanto é dia. Ele não está referindo esse tempo normal, nosso dia e noite, não. Como ele diz, luz e trevas. O momento da luz e das trevas. Jesus era a luz. O poder de Deus vai se manifestar. Pegou, cuspiu no chão ali, fez um barrinho aquilo ali, chamou o cego, passou aquele barro, aquele cuspe com aquele barro nos olhos dele, falou: vai lá no tanque e lava. Vários tanques que tinha ali em Jerusalém, falou: vai lá e lava no tanque Siloé. Siloé, como eu disse, quer dizer enviado. O cego foi e lavou, tirou aquele barro. Quando ele voltou, não estou enxergando. Não sabemos a idade dele, mas o fato é que um homem que nunca tinha enxergado, era cego de nascença, então começou a enxergar.
porque a luz se manifestou na vida dele e ele pôde ver a luz. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conhecia como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: ele mesmo. Outros comentavam: apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhe: sou eu o homem. Então os vizinhos, as pessoas que conheciam ele, começaram vendo ele andando novamente, enxergando. Falaram: vem cá, esse não é aquele cego que ficava ali mendigando, ficava ali pedindo as coisas? Outro falou: não é ele não, parece com ele, mas não é ele. Ele falava: não, sou eu mesmo. Eu era aquele que era cego. Agora eu vejo. Agora eu tenho luz, eu vi a luz. Por este motivo indagaram-lhe: como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me: vai, lava no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e recebi a visão. Em seguida lhe perguntaram: onde está ele? Ao que respondeu: não sei. Jesus, então começaram a interrogar: vem cá, se é você, rapaz, como é que você está enxergando? Quem foi que fez você enxergar? Quem abriu seus olhos? Falaram: um homem chamado Jesus. Ele cuspiu no chão, fez um barrinho, lavou os meus olhos e mandou ir lá no tanque de Siloé lavar. Eu fui, lavei e voltei já enxergando. Normal. Falaram: então tá, cadê esse Jesus? Falaram: não sei não. Eu não sei onde está Jesus. Mas eu sei que foi ele que me curou. Ele fez com que eu enxergasse. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. E era sábado, quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego. Então pegaram o homem, aquele que um dia tinha sido cego, conduziram-se ao templo na presença dos fariseus. E isso era um dia de sábado, quando Jesus operou esse milagre, quando Jesus se manifestou o poder de Deus. Então os fariseus também lhe inquiriram como receber a visão. E o homem tornou a explicar: ele aplicou barro aos meus olhos, lavei-me e vejo. Novamente os fariseus: vem cá, como é que você voltou a enxergar? Como voltou não, que ele nunca tinha enxergado. Como você está enxergando? Falou: não, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez barro, passou nos meus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé e eu já voltei vendo. E vejo tudo agora. Por esse motivo, alguns dos fariseus alegavam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então os fariseus começaram a dizer: olha, a falta de fé, o desconhecimento da palavra de Deus faz com que as pessoas agem. Os fariseus começaram a falar: não, ele não é de Deus. Não, por quê? Porque ele não guarda o sábado. Eu não entendia se eles conhecessem a palavra de Deus realmente, porque eles estavam presos ali a um preceito da antiga lei fornecida por Moisés, dada por Moisés. Então, preso na questão do sábado. Se eles conhecessem a palavra de Deus, saberiam que Jesus era o Messias, o Salvador, o esperado, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E que agora era graça, vivia na graça, não tinha essa questão de guardar dias. Aí falar: não, ele não é de Deus, porque não guarda o sábado. O que é sábado? Jesus falou: não, o Filho do Homem é Senhor do sábado. A maior perseguição de Jesus foi exatamente pelo agir do sábado. Mas infelizmente nós vivemos numa época que existem seitas, religiões, pessoas que querem guardar o dia de sábado como se fosse mandamento de Deus. Foi mandamento de Deus na época da lei. Hoje nós vivemos na graça. Hoje nós vivemos em Jesus. Não tem questão de guardar sábado nenhum. Nós não guardamos dia nenhum. Todos os dias para nós são santos. Todos são iguais. Não existe um dia que é maldito, tem maldição, que é diferente do outro, não. Todos os dias nós devemos orar, nós devemos buscar o Senhor. Todos os dias nós devemos trabalhar, nós devemos honrar, ser justos, fazer e viver. Todos os dias são iguais. Eles falaram: por esse motivo, quando o fariseu alegava: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Outros murmuravam: como pode um homem, sendo pecador, realizar milagres como esses?
E novamente houve divisão entre eles. E o outro falava, não, pai, como é que pode um homem pecador realizar esses milagres, esses sinais, como ele faz? Como é que pode? É claro que não. Se eu sou um pecador, se eu vivo no pecado, eu não conseguirei. Por mais que eu ore, por mais que eu clame, não vai acontecer. Jesus operava todo tipo de milagre, maravilha, porque ele era o próprio Deus, ele tinha todo o comando. Pelo menos tinha algumas pessoas que discerniam, entendiam isso, e foram quando contestaram os fariseus. Uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele pelo fato de que abriu os teus olhos? O homem asseverou-lhe: ele é um profeta. Perguntaram ao homem: vem cá, pai, dele que te abriu os olhos, que fez você enxergar, o que você acha? O que você pensa a respeito dele? Ele falou: não, ele é um profeta. Um profeta, de acordo com lá na palavra dele, naquela época, era considerado um homem de Deus, um homem que falava em nome de Deus. Assim como Elias, Eliseu, Jeremias, Ezequiel e tantos outros. Um profeta. Um homem que fala e age em o nome do Senhor. Então o que é esse cego está dizendo exatamente? Não, ele é um homem de Deus. É um representante do reino. Foi o que responderam quando perguntaram ele. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fosse chamado os pais daquele que receberam a visão. Eles não queriam acreditar no milagre. Não queriam. Então o que fizeram? Mandaram buscar os pais daquele homem. Não, vamos confirmar então se realmente ele era cego de nascença. Vamos confirmar se é isso mesmo. É incrível, mas os fariseus da nossa época também se recusam a acreditar em milagres. Se recusam a acreditar no poder de Deus. Ele cego, tinha nascido cego, como Jesus tinha dito, para a manifestação do poder de Deus. E foi manifestado, ele voltou a enxergar. Voltou não, ele veio enxergar. E agora está sendo questionado, interrogado, porque viu a luz, recebeu a luz. Então interrogaram: é este o vosso filho, o qual vós dizeis que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? Aí chamaram os pais, perguntaram aos pais: vem cá, é este o seu filho? Esse você disse que nasceu cego? Como é que ele pode enxergar agora? Uma pergunta cretina. Perguntas cretinas. É este o vosso filho? Aquele que vocês dizem que nasceram cego, é esse mesmo? Vocês conhecem ele? Tem certeza? Se é ele, como é que ele está enxergando agora? Aí os pais lhe responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Isso nós sabemos. Mas não sabemos o significado dele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele. Ele falará de si mesmo. O pai falou: não. Esse é o nosso filho, isso eu sei. Nós sabemos que ele é o nosso filho. Também sabemos que ele nasceu cego. Que ele nunca enxergou. Agora, como ele está enxergando, quem abriu os olhos dele? Pergunte a ele, que nós também não sabemos. Ele é maior de idade, pergunte a ele. Não é a nós não sabemos. Seus pais responderam desta maneira porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam acordado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Eles responderam isso por medo. Porque os fariseus já tinham determinado que se alguém confirmasse que Jesus era o Messias, o enviado, o esperado, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, tinha que ser expulso da sinagoga. Eles não admitiam que as pessoas afirmassem que Jesus era o Cristo. Tinha que ser expulso. Obrigando o povo a rejeitar o Filho de Deus. Por isso os pais disseram: não, pergunte a ele, não sabemos. Ele tem idade. Sabemos que é nosso filho. Sabemos que nasceu cego.
Agora responde a ele. Fez isso, essa resposta foi em virtude do medo que sentia deles. Interessante que essa hipocrisia religiosa, ela permanece até hoje. Das formas mais variadas possível. Pessoas que guardam sábado, religiões, seitas que guardam sábado, seitas que negam a Jesus. Negam sim, apesar de citar o nome de Jesus, negam os milagres feitos por Jesus. Seitas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo. Seitam que acreditam em tantas outras coisas, menos na palavra de Deus. Vivemos atualmente um mundo gospel, que se falam de Cristo, mas longe de Cristo estão. Falam em diversão, em bailes, em funk, gospel, falam em shows de cantores, campanhas, pedidos e mais pedidos de oferta. Determinar, como se nós pudéssemos mandar em Deus, determinam Deus, determinam a bênção. Tem música determinando a bênção, determina a bênção, cada coisa. Como se nós pudéssemos determinar alguma coisa. O comércio deslavado dentro dos templos. Os pedidos de oferta que chegam com as redes de uma extorsão. Acredita em tudo. Só não acredita em Jesus. Quando se prega a palavra verdadeira, o evangelho genuíno, não são assim. São expulsos. Jesus continua sendo expulso. Todos aqueles que têm se levantado como verdadeiro discípulo de Jesus têm sido expulsos. E muitos com medo de serem expulsos, assim como o pai desse cego, acabam concordando. Traia Jesus, se vende, se bandeia para o outro lado. Então eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois nós sabemos que este homem é pecador. Falou: dá glória a Deus, para nós sabermos que este homem é pecador. Como é que eles vão saber? Não sabiam de nada, eles não conheciam Jesus. Jesus é filho de Deus. Como é que vai falar que ele é pecador? Ele se fez pecador no final, mas nos nossos pecados, ele levou os nossos pecados. Olha a resposta do cego. Ao que ele retorquiu: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Fala, ele é um pecador. Falou: não, se ele é ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego. Ele me abriu os olhos, agora eu enxergo. Agora eu vejo. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu os teus olhos? Novamente. Interrogatório leviano, hipócrita. Novamente perguntou ele: o que foi que ele fez com você? Como é que ele abriu os seus olhos? O homem lhe respondeu: eu já o disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Resposta maravilhosa. Falei: rapaz, eu já disse a vocês várias vezes. E vocês não acreditaram, vocês não creem. Mas está pedindo mais ainda para mim estar falando. Por que vocês estão desejando, querendo ouvir mais? Eu já disse algumas vezes, vocês não ouviram, não acreditaram. Vocês também estão querendo ser discípulo dele? Vocês estão querendo ver para vocês se converterem, vir ser um discípulo de Jesus? Olha que maravilha. É a palavra direta. Ele mostrando, ele não se rendeu, pelo menos ele não se bandeou. E também não teve medo como os pais dele teve. Por isso insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Falou: você sim, você é um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Rapaz, estão falando em ser discípulo de um homem. Moisés nada mais foi do que menos que um homem.
Vocês estão negando a Jesus. Só que eles fizeram uma coisa muito séria, falando que ele era discípulo de Jesus. Glória a Deus, porque ele realmente foi. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse aí de onde nós vimos? Se ele soubesse que Deus tinha falado realmente com Moisés, sabia que Deus tinha falado a respeito de Jesus. O que Moisés deixou, o que Moisés falou, ele deixou escrito. O homem questionou: ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu meus olhos. Rapaz, vocês não sabem, né? Interessante, vocês não sabem quem é ele, não sabem de onde ele vem. Mas mesmo assim ele abriu meus olhos, né? O que era impossível aos homens. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Não tinha como abrir, mas Jesus abriu, Deus abriu. O poder de Deus se manifestou. É sabido que Deus não ouve a pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Versículo 31 do Evangelho de João, capítulo 9. É sabido que Deus não ouve a pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Está mostrando que se Jesus fosse pecador, ele não operaria aquele milagre. Deus não atende a pecador. Não adianta se eu estou em erro, estou em pecado, eu clamar a Deus que não vou obter resposta. Não importa o que eu faça. Não importa se eu esteja orando, eu esteja jejuando ou fazendo qualquer coisa. Deus não vai ouvir. Deus não ouve a pecadores. Mas adorador não é adorador cantor, não. É nós adorarmos em espírito e em verdade, como Jesus ensinou. É viver de acordo com seus preceitos. É viver de acordo com sua vontade. É viver de acordo com seus mandamentos. Aí sim. E todo que faz a sua vontade, esse ele atende. Todo que faz a vontade de Deus. Jesus foi vencedor porque foi obediente. É obediente até a morte. E a morte de cruz. Esse sim. Se nós queremos sermos vitoriosos em qualquer área da nossa vida, nós temos que ser obedientes. Obedecer o Senhor em tudo. Aí nós somos vencedores. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Olha, desde o início do mundo, nunca ninguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Nunca ninguém tinha feito um cego de nascença enxergar. Nunca tinha acontecido tal coisa. Esse foi o primeiro cego. Este foi o primeiro cego que foi curado, tendo nascido cego. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Se ele não fosse um homem de Deus, não tivesse de Deus, não fosse enviado por Deus, ele não poderia fazer isso. Ele não poderia me fazer enxergar. É isso que o cego está dizendo. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Os sacerdotes, os fariseus, os hipócritas. Pra quê, rapaz? Você que nasceu em pecado, cheio de pecado, está querendo nos ensinar? Está querendo ensinar nós? Somos autoridades. Excluíram, expulsaram do templo. Foi expulso do templo o ex-cego só porque falou a verdade. Foi expulso só porque falou a verdade. Jesus ouviu que havia expulsado
e quando o encontrou, lhe disse: acredita tu no Filho de Deus? Jesus, claro, ficou vivo, ficou sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga, e quando encontrou, perguntou: você acredita no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? Jesus lhe assegurou: tu está vendo, é ele que te fala. Jesus o encontrou, viu, sabe, ficou sabendo do que aconteceu, que ele tinha sido expulso do templo. Perguntou: vem cá, você acredita no Filho de Deus? Falou: eu acredito, Senhor, mas me mostra ele, quem é ele, para mim o adorar, para mim crer, para mim o seguir. Jesus falou: não é eu, sou eu que estou falando com você. Sou eu que você está vendo. Eu sou o Filho de Deus. Se apresentou, se identificou para o ex-cego. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Quando Jesus falou, ele se rendeu. Falou: não, eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante do Senhor, se rendeu ali. Falou: eu creio. E o adorou Jesus. Eu creio. Se render, se prostrar, é uma atitude de rendição. Nós estamos nos rendendo diante do Senhor. Ou seja, eu te seguirei. Quando nós falamos eu te seguirei, como eu vejo muita gente, eu seguirei Jesus. Segue da boca para fora. Seguir é viver o que ele manda, é praticar as ordenanças dele, é viver de acordo com os preceitos dele. Isto é seguir Jesus. Seguir Jesus é você não aceitar nada fora daquilo que ele disse que não podemos. E também viver somente daquilo como ele assim determina. Isto é seguir Jesus. E então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante dele, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêem se tornem cegos. Claro, ele vinha a esse mundo para julgamento. Para quê? Para que os cegos vejam. E agora os que vêem se tornem cegos. Qual a referência que ele está dizendo? As pessoas cegas espiritualmente. Não estou falando dos olhos físicos, não. Jesus está falando de forma espiritual. São cegos que não conhecem o Senhor. Passe a ver, passe a enxergar, passe a ter conhecimento. E os cegos, e os que enxergam, ficam cegos, e como aqueles que tinham conhecimento, vivia defendendo, pregando, ensinando ali as escrituras. Os fariseus, sacerdotes, fossem cegos. O que é cego? Eles viram o Filho de Deus, não reconheceram como Filho de Deus. Isso é cegueira. Não aceitaram o Filho de Deus, é cegueira. Prenderam o Filho de Deus, crucificaram o Filho de Deus, cegueira. Eles estavam cegos espiritualmente. E os cegos, aqueles que não conheciam o Senhor, que não conheciam a palavra de Deus, passaram a conhecer, passaram a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não uma lei de Moisés ou qualquer lei, mas passaram a viver em Jesus. Se torna cego. Alguns fariseus que estavam com ele, ao ouvir essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? Eles entenderam que era para eles. Então os fariseus perguntaram, alguns estavam por ali, falaram: vem cá, porventura nós também somos cegos? Afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não sereis culpados. Mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão, o pecado persiste dentro de vós. Mas se vocês fossem cegos, ao povo que não conhecesse a palavra de Deus, não teria. Mas agora, como você fala, vocês me afirmam que vós enxergam, vocês dizem que conhecem a palavra de Deus, vocês dizem que conhecem as escrituras, vocês estão na sinagoga, nos tempos todos sábados, reunindo, lendo, mas o pecado continua em vocês. Ou seja, vocês são mortos espiritualmente, sim. Vocês são cegos. Porque vocês têm a palavra, não vivem, não praticam. Isto é cegueira. Todos que estão em templos, no púlpito ou simples ovelhas,
pastor, qualquer outro título que tem muito por aí hoje, tem título de bispo, apóstolo, tem um tanto de coisa por aí. Se dizem conhecer a palavra, mas vivem contrário, não praticam o evangelho de Jesus Cristo, são cegos. O pecado persiste neles. Eles vivem no pecado. Isso independente de cantar música falando em nome de Jesus, dizendo que é louvores. Isso independente de estar lendo a Bíblia, independente de estar fazendo jejum, independente de estar indo no templo, independente de qualquer coisa. São cegos e o pecado persiste dentro deles. E pecador, Deus não ouve, como está no versículo 31, é sabido que Deus não ouve a pecadores, mas todo adorador de Deus e a todo aquele que faz a sua vontade, Ele o atende. É somente isso. Praticar. Nós concluímos o capítulo 9. Querendo Deus, nós amanhã depois iniciaremos no capítulo 10. Para a honra e glória do Senhor. Todas as respostas, tudo que nós queremos, que nós precisamos, está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo eu digo, gente, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.